Mulheres em casa e homens trabalhando fora. A divisão sexual é o tema da nossa entrevista. Febrate movimenta a universidade. E ainda hoje, as novidades do Diário UFMG e o Fica a Dica Memória. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Apesar de todos os avanços e da modernidade, o fato de ter um bebê ainda contribui para que muitas mulheres fiquem em casa, cuidando do lar e dos filhos, enquanto os homens trabalham fora. A confirmação é um dos resultados do estudo realizado pela mestranda em demografia, Janaína Gijinski, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Janaína. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: desde quando você aborda essa temática? Eu comecei a focar mais em mercado de trabalho, relações de gênero, a partir do momento que comecei a pesquisar para minha dissertação mesmo. E um pouco menos de 2 anos, que foi quando eu entrei no mestrado, e juntamente com a minha orientadora, a professora Simone, do CDPLA, que a gente foi construindo um tema, né, de pesquisa, que é justamente esse, um dos focos é a questão da estabilidade. E quais foram os dados analisados na pesquisa? Os dados foram retirados da pesquisa de emprego e desemprego, que ela é realizada pelo DIEESE em várias regiões metropolitanas brasileiras. Uma dessas regiões metropolitanas é Belo Horizonte, e aqui os dados são coletados em parceria com a Fundação João Pinheiro. Então, eu peguei esses dados diretamente da internet, eles estão disponíveis para quem quiser trabalhar com as bases de dados do DIEESE. Janaína, como que a presença de crianças em casa contribui para a divisão sexual do trabalho? O que o estudo mostrou é que a estabilidade no mercado de trabalho das mulheres que vivem em domicílios que têm uma criança de até 12 anos, ela é menor. E a estabilidade dos homens que vivem, né, nesses domicílios que têm criança é maior. Então, acaba que, de alguma forma, influencia também no risco de desemprego. Para as mulheres, a criança está associada a um risco de desemprego maior. Uma das hipóteses mais plausíveis para isso é a questão da divisão sexual do trabalho. O trabalho doméstico, né, fica mais a cargo da mulher, e o papel de provedor fica mais a cargo do homem, provedor principal. O que não quer dizer que a mulher não vá para o mercado de trabalho. Ela vai, mas como uma espécie de provedora secundária. Então, de acordo com as necessidades familiares de renda, ela vai no mercado de trabalho. E se as responsabilidades domiciliares ou familiares com cuidados de outros membros aumenta, ela tem mais facilidade de transitar, né, do emprego para o desemprego. Então, ela transita muito e acaba tendo essa instabilidade. Janaína, a gente sabe que as mulheres, para conseguir esse espaço no mercado de trabalho, elas tiveram que pagar um preço muito alto, tiveram que se mobilizar, a questão do movimento feminista. Mas por que elas ainda são consideradas mais vulneráveis que os homens? Muito disso reside realmente nessa permanência da tradicional divisão, né? As mulheres saíram de casa, estão no mercado de trabalho cada vez mais presentes. Isso faz parte também de um novo papel, né? Uma nova identidade, um papel social, uma identidade que a mulher traz para si, não só de mãe, esposa, mas também de trabalhadora, de alguém que faz parte da comunidade que ela vive, tem uma identidade também associada à política, pouco, mas vai aumentando. Por outro lado, os homens ainda são ou resistentes a entrar mais na esfera doméstica, ou encontram realmente resistência também para participar mais da vida doméstica. Então, de alguma forma, os homens não entraram em casa, na mesma medida em que as mulheres saíram. Você falando essa questão aí, com a modernidade agora, nesse tempo atual, os homens estão ficando em casa e as mulheres indo para o mercado de trabalho. Você considera que o machismo também tenha diminuído nesse período? É uma realidade, né? Você tem famílias modernas em que, às vezes, a mulher é a provedora principal, o homem o provedor secundário, ou fica mais responsável pelo cuidado com os filhos e tudo, mas isso não é uma realidade ainda para a maioria da população. São famílias modernas, ainda muito pontual, geralmente mais observado em classes mais altas também, né? Estado social mais alto. A questão do machismo é muito intrínseco, é difícil você... Eu acho pessoalmente que está melhorando, está havendo assim uma menor profundidade o machismo ainda é muito aprofundado, arraigado nas relações sociais, mas creio que isso está mudando aos poucos,
tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, mas ainda acho que é muito difícil falar que do fim do machismo. E você conseguiu verificar algum dado que identifique uma porcentagem de mulheres que saíram do emprego para ficar em casa? Não tenho esses dados, não estão disponíveis pela própria forma como eles coletaram os dados. Eles me dão informações para as mulheres que estão desempregadas, informações do último emprego dela. Agora, para quem está inativo, que inclui quem é aposentado ou pensionista da Previdência, estudante, dona de casa, não existe informação sobre experiências, né, eventuais experiências anteriores no mercado de trabalho. Então, esses dados eles são exclusivamente para a probabilidade de desemprego, não de sair do emprego, que provavelmente deve ser maior, né? Assim, espera-se, de acordo com as teorias, deve ser maior da transição entre estar empregada para não estar empregada, no caso, entre estar empregada para desempregada. Não existem dados para ficar inativa, né? Inativa economicamente falando, mas não quer dizer que não está trabalhando em casa, cuidando dos filhos. E esses dados também podem configurar um novo padrão de família no país? Ou não? Como assim? Eu falo a questão do homem sair do serviço e ficar em casa, ou também a mesma questão da mulher, porque antigamente a gente sabe que iam mais os homens para o mercado de trabalho e hoje a mulher também está indo, mas o que a gente observou na sua pesquisa é que elas estão voltando para casa. Na verdade, as taxas de participação masculina no mercado de trabalho são muito maiores do que as femininas. Não há uma tendência assim, muito acentuada de diminuição das taxas de participação, ela oscila um pouco, mas para essa faixa etária do estudo, que é de 25 a 49 anos, as taxas de participação acima de 90% dos homens de 25 a 49 anos estão trabalhando, qualquer que seja o recorte que você faça, por escolaridade, por renda, enfim. E para a mulher, não entra no escopo do estudo, mas outros estudos já abordam isso, desde a década de 70, que as taxas estão subindo, aumentando sempre. Se o homem vai sair do mercado de trabalho, aí creio que no futuro próximo não. E quais são as alternativas ou soluções que a sua pesquisa indica para minimizar essa situação? Então, aí estudando, né, revendo a literatura toda que fala sobre a questão da conciliação entre trabalho e família, que é um pouco mais importante para a questão da mulher conseguir permanecer no mercado de trabalho. Muitos autores já colocaram que isso passa muito pelas políticas públicas. Uma das políticas públicas que influencia mais diretamente é a questão da creche, porque aí libera a mulher do cuidado direto para poder se dedicar ao trabalho remunerado. Mas o acesso à creche, ele não vai impactar tanto na questão da divisão sexual do trabalho, porque ele vai possibilitar a mulher sair e ficar mais tempo no emprego dela, se dedicar mais, mas não quer dizer que, tendo creche, o homem vai dividir melhor as responsabilidades familiares. Ok, Janaína, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Boa noite. Termina amanhã a Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas da UFMG. A repórter Isabela Melano foi acompanhar o segundo dia do evento. No evento, escolas técnicas e colégios de aplicação tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos desenvolvidos no decorrer do semestre nas mais diversas áreas do conhecimento. A gente organizou em áreas. Então, áreas das exatas, que a gente tem as engenharias, ciências agrárias, nós estamos com 30% dos trabalhos discutindo essa temática, mas a maioria na área de ciências humanas. Então, a gente percebe uma preocupação muito grande, né, dos alunos discutirem questões sociais e que são da própria região. Então isso marca uma preocupação que todos têm de melhorar um pouco a qualidade de vida de onde eles vivem e a importância da ciência para transformar e modificar isso. Na segunda edição da FEBRAT, Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, foram selecionados 200 trabalhos representando 20 estados brasileiros. E a meta para o ano que vem é que todos os estados tenham representantes e que as escolas organizem as próprias feiras. É esse o nosso intuito.
que a gente consiga fazer com que essas cidades que estão presentes aqui, como Viçosa, Caruaru e outras, organizem as suas feiras, que esses professores que estão aqui sejam motivados a serem líderes, organizar feiras e encaminharem as principais feiras para a FEBRAT. Que aí nós trabalharíamos como se estivéssemos assim, organizando as feiras municipais ou as feiras regionais. Porque o que nós fizemos esse ano? A gente tem qualificado cada vez mais a nossa feira. Nós fizemos um convênio com a Rede POC que vai encaminhar nossos melhores trabalhos para as feiras internacionais. E a programação completa da feira você confere no site cp.ufmg.br. Memória. Nesta semana, o Fica a Dica aborda o tema. Hoje, a dica é sobre a relação entre sono e memória. O sono é muito importante para o funcionamento, para a saúde mental e para o funcionamento do sistema nervoso como um todo. A pessoa tem que dormir, em média, em torno de 7 a 8 horas por noite. A gente sabe que isso varia, tem algumas pessoas que repousam e restabelecem as suas energias dormindo um pouco menos, enquanto algumas pessoas precisam dormir um pouco mais. De todo modo, é importante que, na média, as pessoas durmam de 7 a 8 horas por noite. É muito comum pessoas que têm insônia, seja insônia no início da noite, no meio da noite, ou que acordam muito cedo, insônia terminal, tenham prejudicado a sua memória. Então, quando você tem um problema de memória, é importante você investigar ou saber como está o sono e procurar melhorá-lo. Por exemplo, diminuindo o consumo de café. A gente sabe que o consumo de café, não só no final do dia, mas para quem tem insônia, mesmo no início do dia, pode interferir com a memória. Pessoas que levam para a cama muitos livros, muitas revistas, ou que ficam assistindo televisão na cama até muito tarde, a gente sabe que isso interfere com a memória. Idealmente as pessoas devem procurar preservar a cama apenas para o sono, apenas para aquela atividade que ele seja repousante. E amanhã a dica é sobre o controle de doenças clínicas. Não deixe de conferir. Diário UFMG. Júlia Alves traz agora as últimas notícias da universidade. Júlia, boa noite. Boa noite, Osmar. O Grupo Graviola e o Lixo Polifônico se apresentou no quarta 12h30. A banda levou o repertório do disco Eu Preciso de um Liquidificador e os novos sucessos para a praça de serviço da UFMG. Para conferir a programação da próxima semana, basta acessar o site ufmg.br. O curso de nutrição comemora 10 anos e prepara uma programação especial. Será realizada a primeira jornada acadêmica nos dias 18, 24 e 25 de outubro. O evento reúne mini-cursos e palestras. O prazo para submissão de trabalho será até esta sexta-feira. Mais informações pelo e-mail jninformações@gmail.com. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, começa a apresentação do violonista Cristiano Lima no Centro Cultural UFMG. O músico interpreta canções próprias e de outros atores. Na sexta-feira, às 8 da noite, o Centro Cultural recebe o grupo de dança Brother Soul. É um pouco da história da Black e da Soul Music em Minas Gerais. Boa noite, Osmar, e até amanhã. Boa noite, Júlia. Muito obrigado pelas informações. E assim termina o Circuito UFMG de hoje. Confira agora o programa 2 Pontos com Pablo Nogueira. Uma boa noite e até amanhã.